Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores. Muito boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao programa Mente Ativa. Aqui você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre saúde mental e, claro, saúde física, porque a gente entende saúde de uma forma geral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem sido debatido no mês de abril, né? Mas também, todo ano. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de que muitas pessoas estão sofrendo dessa condição clínica. Algumas pessoas estão sendo diagnosticadas tardiamente, ou significa que já tinham a condição, mas não tinham sido identificadas como tal. 2,4 milhões de pessoas com esse diagnóstico, um diagnóstico que não tem cura e que leva, sim, a prejuízos na vida. Eu estou falando sobre autismo. Precisamos falar sobre esse assunto. Quais são os fatores de risco que leva, como lidar com o autismo, como lidar com uma pessoa que tem essa condição. É sobre esse assunto que aqui está do meu lado a queridíssima psicóloga Juliane Ferreira. Seja muito bem-vinda, Juliane. Muito obrigada, Maíra, pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre esse tema. Realmente é um tema pertinente, é um tema que precisamos divulgar informações essenciais, informações necessárias para ajudar mesmo a população. E eu, como venho trabalhando com esse público, trabalho com autismo, mas no público do adulto, porque é uma outra vivência, uma outra forma de lidar em processo psicoterápico, em processo de avaliação neuropsicológica, e é o que nós estamos vendo mesmo, né? Essa quantidade de pessoas que estão em busca de um diagnóstico, de uma psicoterapia, e principalmente quando se fala de adultos, geralmente são adultos que estão recebendo esse diagnóstico de forma tardia, porque antigamente não se falava sobre isso. Exato, aí fica aquele dilema, né? O que está acontecendo? Tem algumas teorias. Nossa, mas antes, se a gente for parar para pensar, 10 anos atrás, era difícil encontrar, conhecer uma pessoa que tinha autismo, né? Pelo menos que se declarava como tal. Hoje em dia, eu tenho certeza que todo mundo conhece ou tem alguém na família. Aí fica pensando, meu Deus, é um aumento, né, do número, ou é de fato conhecimento e a busca por tratamento? Sim, estamos vivendo uma correção histórica, vamos pensar assim, porque como antes o diagnóstico ele era feito muito em níveis 2 e níveis 3 de suporte, porque eram facilmente visíveis, as pessoas elas conseguiam identificar melhor, níveis 3 geralmente com uma deficiência intelectual, então desde a infância aquela criança com uma deficiência intelectual ela é facilmente visível, diagnosticada, nível 2 também com várias condições psicossociais, estereotipias, então também era visíveis enquanto para a sociedade, até mesmo para o diagnóstico. Só que o que ficou ali escondido? O nível 1 de suporte, porque o nível 1 não necessariamente é visível, os sofrimentos são visíveis para as outras pessoas, é um sofrimento muito interno. Então era aquela pessoa que era o diferente, ela que era aquela pessoa em que não conseguia muito bem lidar com as demandas da sociedade, que não conseguia muito bem estar com as pessoas e até mesmo com alguns movimentos onde eles precisaram encontrar algumas estratégias para lidar na vida. Então, quando a gente observa essa condição histórica, muitos adultos hoje, que por conta da manifestação de informação, muitas pessoas falando sobre o tema, eles começam a identificar com algumas características, mas também o que está acontecendo? Muitos pais começam a ver um diagnóstico sendo realizado ali no filho, e ele começa a se identificar também com aquele diagnóstico e começa a observar que eu também tenho algumas dessas características. Pode não ser tão intenso quanto o meu filho, mas eu tenho. E aí também que alguns pais, eles começam a observar, porque é uma condição genética. Então, se você tem um filho, não estou dizendo necessariamente que você tem, mas alguma condição genética pode ter ali. Tem o fenótipo ampliado, que são algumas características, mas que a pessoa
pessoa não consegue fechar um diagnóstico preciso, porque só são algumas características. Então, alguns pais começam a se observar, ou algumas pessoas, pela manifestação de informação, também começam a se observar e começam a ir atrás. Inclusive, existe uma lei que foi aprovada no Senado sobre o incentivo de adultos, que é a Lei 12.256, que é a lei do incentivo de adultos procurarem a avaliação neuropsicológica quando se estão observando esses traços agora. Então, estamos vendo assim essa correção histórica, mas é claro, também um grande aumento de pessoas sendo diagnosticadas desde a infância. Hoje, agora, 1 a 36, a cada 36 pessoas, uma considerada autismo. Quando a gente vai pensar numa população, muito grande. Gente. Então, em uma sala de aula, com certeza, em uma sala de aula, sempre terá ali 1 ou 2 autistas. Em uma faculdade, vai ter ali 1 ou 2. Em um ambiente de trabalho, vai ter, porque... Imagina essa quantidade de pessoas, é aí que a gente precisa levar essas informações, levar esse conhecimento, porque a sociedade ela precisa entender como que eu vou lidar com isso. Exatamente, muito bem o que você falou sobre os níveis de suporte, né? A gente também precisa deixar aqui claro que o diagnóstico mudou. Né? Então também foi reconhecendo esse nível de sofrimento, e essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista nível de suporte 1, elas não são acolhidas no seu sofrimento, né? Eu já ouvi pacientes falando bem assim, nossa, mas falam que eu não tenho cara, né? Falam que isso é frescura, que na verdade não é. Inclusive alguns pais. E aí eu vejo alguns fenômenos, eu quero saber se você também acompanha esses fenômenos na clínica. O diagnóstico tardio, ele causa uma resistência, muitas vezes, né, nos pais, porque eles se sentem culpados pela possibilidade do filho ter e não terem percebido isso antes. Isso é comum, né? Muito comum. A culpa dos pais, mas quando acontece o diagnóstico, é um diagnóstico com cautela, tá? Porque quando envolve um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento na fase adulta, você precisa recorrer a toda uma condição histórica daquela pessoa, e que nem sempre aquele adulto tem todas as informações suficientes ali para te levar, porque são dados clínicos, é um diagnóstico clínico, então você precisa ter detalhes. Observar, voltar à cena, voltar a algumas condições da infância, perguntar dos pais, perguntar ali de quem acompanhava. Então, esse diagnóstico ele não é rápido, também um cuidado que a gente precisa ter, um diagnóstico cauteloso, com essa equipe que precisa estar em andamento. Então, neurologistas encaminham para mim, eu converso com o neurologista para a gente fazer trocas, né, nessa observação, sobre também algumas comorbidades, ou até mesmo um diagnóstico diferencial que você precisa tomar cuidado, porque nem tudo é autismo, né? Ou então algumas pessoas que têm uma dificuldade social, pode ser ali um transtorno de ansiedade social, tem algumas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, que tem alguns traços mais ritualísticos e não necessariamente autismo. Então, para você observar que envolve aí esse leque de possibilidades para a gente fechar um diagnóstico. É um cuidado. Então, são várias sessões, um movimento mesmo de cautela, e aí, de repente, fecha um diagnóstico. Uma pessoa, ela vive praticamente um processo de luto, porque é como se eu estou revivendo tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu fui acompanhando ao longo da vida, e ao mesmo tempo esse ressignificar de vida, de olhar e de se olhar em um novo momento, e de que por que eu ajo dessa forma, né? Então, as coisas começam a clarear. Mas aí, com essa pessoa que recebe esse diagnóstico da fase adulta, passa por esse processo do luto, passa por esse processo do fazer sentido em todas as condições da vida, mas também passa pelo medo. Medo de como que eu vou falar isso para os meus pais, e quando eu falo para os meus pais, vem o processo da culpa, porque não é, senão eu teria visto quando você era criança, não, mas eu acredito que não tem fatores aí, eu não consegui observar, por que só agora?
Mas também tem alguns pais que eles acolhem. E quando uma pessoa recebe o diagnóstico, e o que eu vejo muito dos meus pacientes, quando recebe esse diagnóstico, em nenhum momento, eu acredito que nenhum deles colocaram culpa nos pais. É muitos pais, mesmo o trabalho dos pais, de se reorganizarem. Porque entende o processo, entende que naquela época não se falava, então não tem como eu colocar uma culpa nos meus pais, sendo que não era visto, as pessoas não conseguiam compreender essas nuances ali, que é muito um sofrimento interno. Então, os pacientes, propriamente dito, eles não colocam a culpa é muito interna dos pais. Mas também, além dos pais começarem a trazer essa culpa, envolve também o medo de falar para a sociedade, com medo do julgamento. Eu até fazendo uma indicação de um filme muito legal, Uma Mulher Diferente. Esse filme é fantástico, Maíra, fantástico, porque ele traz exatamente tudo que a gente está conversando aqui. Uma pessoa, uma adulta, em um ambiente de trabalho e começa a ver que tem algumas condições diferentes ali de como lidar no ambiente de trabalho e de repente, não vou dar o spoiler do final, né? Mas só mesmo eu quero assistir. É muito legal o filme, porque aí de repente ela começa a estudar, ela era jornalista e ia fazer uma reportagem do tema e começa a estudar. E ela vai fazer o processo de avaliação neuropsicológica, ela vai passar por esse processo do luto, de como contar, dos pais. É um filme fantástico, porque ele traz, é como se aqui a gente está falando e as pessoas começam a tentar encontrar de uma forma mais subjetiva, mas no filme traz uma clareza ali do dia a dia, do sofrimento de uma pessoa adulta passando por esse processo de diagnóstico. Então, envolve sim esse processo de culpa, mas também é muito ressignificar de vida. É libertador. Libertador. Libertador porque o paciente consegue entender o porquê. E aí, para o paciente, nossa, não foi um erro o que eu fiz, como eu agi, eu entendo o porquê eu tive isso. E aí você falou da parte genética, Ju. Quais outros fatores que explicam essa condição? Bem, é muito diverso, né? É uma quantidade de informações do porquê acontece, de onde vem, mas tem alguns, quando a gente vai fazer a anamnese, né? Tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, se tem algum familiar próximo, principalmente de primeiro, segundo grau ali, que já tem algum diagnóstico de autismo, então isso é um fator a levar em consideração. Como que foi a gravidez, né? O processo de gravidez, porque para partos prematuros, alguma condição na gravidez pode ser um agravante, né? Pode ser mais um fator de predisposição também ali no diagnóstico. Como que foi até mesmo o processo desse cuidado da mãe no processo da gravidez, porque hoje em dia até está em alta, só que os avanços da ciência ainda estão em busca dessas condições, mas está em alta sobre o quanto que o ácido fólico, que é exatamente o processo de neurodesenvolvimento ali onde ele vai atuar no início do processo do neurodesenvolvimento, quanto a falha desse ácido fólico pode também influenciar na condição do autismo. Então, são pequenos fatores, né? São pequenos fatores que a gente vai fazendo esse levantamento sobre quais são as possibilidades. Então, é como se fosse uma junção de vários pequenos fatores para quando a gente fecha um diagnóstico, tem aqui alguns fatores que podem ter algo pré-existente ali que possa gerar algum dessa condição. A gente não pode deixar da perspectiva da alimentação, né? Da questão de hormônios. A gente tem cada vez mais estudos mostrando isso, né? Também, e a atualidade, né? O porquê, e as pessoas estão exatamente em busca, né, do porquê essa quantidade, e quando a gente vai observar a alimentação, os ultraprocessados, como que isso daí vai identificando e vai levando também várias outras condições. É impressionante, assim, eu venho sempre discutindo na clínica com os colegas e também nos programas, a gente só vai saber o impacto
das situações que a gente vive depois de um tempo. Sim. A gente está vendo um impacto da revolução industrial, né, da indústria alimentícia agora. A gente vai ver das canetas emagrecedoras, a gente vai ver da tecnologia. Sim. E tudo impacta, porque a gente está falando do desenvolvimento de um organismo que depende desses fatores para se desenvolver bem ou não, né? Sim. A gente está falando do fenômeno da resistência, da culpa, mas eu estava conversando com uma neuropsicóloga que diz que está acontecendo muito também dos pais quererem que o filho tenha tal diagnóstico. Ela disse que teve até um pai, Ju, que quase bateu nela, porque isso não é verdade. Já chega dizendo que tem um diagnóstico, isso... Sabe, se não fechar é incompetência. Sim. Seria uma tentativa de justificar comportamentos e não olhar para si, não olhar para a criação. Será que é isso? É essa dualidade dessa quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas, ao mesmo tempo que tem a ressignificação, mas também o outro lado tem a banalização. E o que está acontecendo? Essa banalização do diagnóstico, porque além de ter muitos médicos em que não fazem esse processo de forma cautelosa, chega ali com alguns traços, com algumas características, você já fecha, ou tem alguns pais, porque como as informações elas estão ali em todos os lugares, então tem algumas pessoas que dizem, mas ele tem acessibilidade à luz, ele tem ali a dificuldade alimentar, a seletividade alimentar, ele tem alguns comportamentos repetitivos, mas isso não são fatores suficientes para fechar o diagnóstico, porque você precisa primeiro, quando a gente vai observar se existe um prejuízo significativo na vida daquela pessoa. E o que tem acontecido? Tem muitos casos onde tem pais que começam a observar, mas como aquilo dali não é algo significativo de gerar um prejuízo na vida daquela criança, a gente não dá para fechar um diagnóstico como esse. Mas aí, porque ele tem isso, você está errada. Então, o cuidado que nós precisamos ter em pegar todas as condições suficientes para dizer exatamente no laudo, no relatório de avaliação neuropsicológica, exatamente do porquê que você está dizendo que ou, caso não seja, o que também pode ser, né? Ou quais são as outras possibilidades e quais são também as potencialidades e dificuldades, porque às vezes a gente fica pensando só no diagnóstico de autismo, mas pode ser que aquela criança ou aquele adulto, ele tenha, assim, alguma outra condição e que não é porque não tem a palavra autismo que a gente não vai pensar no sofrimento dele. Ele pode ter, sim, outros sofrimentos, uma outra condição e que aquilo também é importante, porque as pessoas agora estão querendo exatamente o nome do autismo, até mesmo para, às vezes, infelizmente, a gente tem, sim, pessoas que querem se beneficiar, que querem encontrar ali alguma forma de encontrar algum recurso, mas aí vem o outro lado. Eu nem comentei aqui, eu acho que eu nem sei se eu tinha te comentado, que eu sou mãe atípica, minha filha, ela é autista, e o quanto que a gente tem de gasto com com um tratamento é incrível, porque a gente precisa ali fazer todo um tratamento. Então, algumas pessoas achando que você vai ter benefícios, não é, porque quando realmente uma pessoa precisa de algumas condições para favorecer o tratamento, isso é essencial. Agora, o difícil é quando outras pessoas com má intenção querem se aproveitar desses benefícios, sendo que tem várias outras pessoas que querem e precisam realmente. Então, cuidado. E aí, infelizmente, a gente vê aí, né, Maíra, a questão da sociedade, quando a gente vai pensar numa cultura brasileira, quantas pessoas que querem se aproveitar de situações mesmo para se favorecer, então o quanto que é ser difícil. Então, às vezes, não é nenhuma questão de a gente pensar só na questão do autismo, mas sim numa cultura brasileira, sem infelizmente, dúvida, né? Sem dúvida, isso enfraquece muito a luta, né, e desrespeita o sofrimento dessas pessoas. Concurso público. Sim. Vestibular, né, as pessoas querendo se beneficiar. Você trouxe um ponto tão importante, Ju, você trouxe um ponto muito importante que é a despreocupação de alguns
profissionais de saúde que fazem um diagnóstico de neurodivergência com umas questõezinhas, 10 questões. Fazer um checklist ali. Faz um checklist e fala, pronto. você tem TDAH, você Sim. tem autismo. Gente, isso é sério. Se um psiquiatra está fazendo isso, se um médico está fazendo isso, ele não está fazendo corretamente. Existe uma avaliação neuropsicológica, até o psicólogo que está ali, que tem todo um estudo, né, que está toda semana com o paciente, eles levantam uma hipótese e encaminham para avaliação neuropsicológica. Então, aqui a gente fala a verdade, tá? A gente diz, é papo reto, tem que ser um neuropsicólogo. A gente fecha aqui, então, esse bloco, entra para o intervalo e volta com perguntas da audiência. Fica aí. Cuidar da Amazônia não significa impedir o desenvolvimento do nosso estado. É possível preservar a natureza e impulsionar a economia, levando prosperidade e uma vida digna a todos. O Progressistas defende a inovação, a tecnologia, o diálogo e investimentos com planejamento. É a floresta em pé e o Amazonas avançando. Eu sou Tadeu de Souza, pelo Amazonas, com preparo, trabalho e responsabilidade. Filie-se ao Progressistas. Você já ouviu falar sobre o Centro Cultural Palácio da Justiça? Se não, se prepare para conhecer esse ícone histórico de Manaus, no Onda do Turismo Curiosidades. Veja agora 5 curiosidades sobre o Centro Cultural Palácio da Justiça. Curiosidade 1. O prédio foi inaugurado em 1900 para abrigar o Tribunal de Justiça do Amazonas. Curiosidade 2. Sua estrutura reflete a influência da Belle Époque com elementos neoclássicos e materiais importados da Europa. Curiosidade 3. Em seu interior há móveis originais, pinturas e objetos históricos que contam parte da história do Amazonas. Curiosidade 4. Hoje o espaço recebe exposições, apresentações e eventos voltados à arte e à história. Curiosidade 5. O Palácio da Justiça é tombado como patrimônio histórico e segue preservado como símbolo do passado e da cultura amazonense. Gostou? Então, conheça o Centro Cultural Palácio da Justiça. Onda do Turismo Curiosidades. Aqui, a informação te leva mais longe. Longe. Você já ouviu falar da Rua Bernardo Ramos? Se não, vem com a gente que a onda vai te levar. No seu Na Onda do Turismo Curiosidades. Hoje vamos conhecer a rua mais antiga de Manaus. Um verdadeiro pedaço da história da cidade. Curiosidade 1. Criada no século XVII durante a formação do povoado que deu origem a Manaus. Curiosidade 2. Seu nome homenageia Bernardo Ramos, historiador e arqueólogo amazonense. Curiosidade 3. Antes era chamada de Rua da Instalação, fazendo referência à primeira Assembleia Legislativa do Amazonas. Curiosidade 4. Mantém construções coloniais e do ciclo da borracha, preservando a arquitetura histórica. Curiosidade 5.
No passado, ligava o povoado à Fortaleza de São José do Rio Negro, um dos primeiros assentamentos da região. Interessante, né? Conheça a Rua Bernardo Ramos e descubra as raízes de Manaus. Onda do Turismo Curiosidades. Aqui a informação te leva mais longe. Olá, de volta aqui, Mente Ativa, falando tudo sobre autismo. E agora estamos no bloco Perguntas da Audiência. Pronto, eu tenho aqui algumas perguntinhas. Ju, preparada? Vamos. Perguntas bem interessantes, olha só. Vale a pena buscar diagnóstico depois de adulto? Essa é uma pergunta super curiosa, né? Muito, e vale a pena. Né, vale a pena, mas eu sempre falo para as pessoas que chegam comigo, que quando chegam comigo, eles já chegam sim com alguns critérios já pré-estabelecidos, já buscaram ali algumas informações, então é válido às vezes buscar sim algumas informações para saber se eu me encaixo ou não e depois buscar esse profissional qualificado. E tem muitas pessoas que chegam ali comigo e eu sempre já digo que o principal objetivo não é ou diagnóstico ou nome, ou rótulo, né, do autismo, ou é porque você tem um transtorno. Esse não é o principal objetivo. O principal objetivo, principalmente da avaliação neuropsicológica, é o autoconhecimento. É você saber exatamente como você funciona, porque nós vamos ali buscar todas as informações necessárias, seja das condições cognitivas, quais são os teus potenciais, quais são as tuas, como você consegue organizar melhor um estudo ou uma forma de trabalhar, quais são também as suas principais dificuldades, seja numa questão da compreensão verbal, seja uma condição da memória operacional, qual é a velocidade em que você processa essas informações, mas também a partir do momento que a gente avalia essas funções cognitivas, a gente também vai avaliar as questões da personalidade, a gente vai avaliar também várias questões emocionais, de algumas condições mesmo, de alguns transtornos voltados mesmo para essa questão da emocional, ansiedade, depressão. Então a gente faz esse levantamento. E quando finaliza, é muito importante o quanto que as pessoas olham e começam a ver que existe sim ali um potencial. Mesmo que eu chegou ali, que geralmente quando chega para buscar avaliação, são todas as dificuldades. Olha, eu tenho isso, eu tenho esse prejuízo, eu tenho essa dificuldade, mas que você também tem potencialidades. E quando você pensa, seja num diagnóstico de autismo, ou seja se a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, você tem um transtorno de ansiedade social, o teu tratamento, ele já vai ser direcionado. Se você tem um TDAH, não é autismo, é um TDAH, ou alguma outra condição, você começa a fazer um tratamento direcionado. É diferente de você fazer um tratamento sem saber exatamente qual é a essência do teu foco, de onde você vai trabalhar. Então, a busca do diagnóstico, essa busca desse se conhecer, da avaliação neuropsicológica, ela vai trazendo esse ressignificar de vida, ela vai se reorganizando para que você veja onde eu posso trabalhar nas minhas dificuldades, mas também onde que eu posso avançar nas minhas potencialidades. Boa! Sabe o que eu acho muito legal também do diagnóstico tardio? É porque o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar, né? Uhum. Então tem o masking, tem o desenvolvimento de estratégias que compensam, né, as deficiências, os sofrimentos. E aí, muitas vezes, o paciente ele vai e chega em lugares fantásticos na vida, mas com sofrimento por trás por conta disso, com um esforço a mais. Uhum. O diagnóstico ajuda o paciente a respeitar os seus limites. Sim. Ele ajuda realmente a dar o não quando precisa dar o não, além de ter um tratamento específico ali, né, para o desenvolvimento de habilidades. Eu acho isso muito importante, isso mesmo, não é? E o quanto que isso muda a vida. Muda muito, a vida dá um outro sabor para a vida, não é? Olha só, meu filho não fala ainda, pode ser autismo? Pode ser, mas também pode não ser, né? Pode ser várias coisas e é importante observar e verificar quais são as condições, porque às vezes a criança não falar
no momento adequado, às vezes tem que observar também esse ambiente, que muitas vezes os pais eles não favorecem que aquela criança fale. Às vezes a criança aponta, ela já vai lá e já pega para a criança, já vai e faz algumas coisas sem desenvolver, deixar que a criança desenvolva. Então tem sim algumas condições emocionais, ambientais, mas também é preciso observar. A partir do momento em que não está falando, olha só, 18 meses, já era para estar acontecendo ali a explosão de palavras, 1 ano e meio, 2 anos, aquela criança já precisa falar exatamente o que você quer, como quer e expressar. Então, se essa criança não está passando por esse processo natural da fala, é importante investigar. Né? E agora a gente está trabalhando a questão tem o diagnóstico tardio, mas também o prévio, quanto mais cedo, melhor, né? Porque aí você tem essa possibilidade de intervenções. Exatamente, exatamente. E pensando, né, na questão da fala, no que se espera em cada fase do desenvolvimento, uma coisa que eu percebo que muitos pais não se preocupam é com a seletividade alimentar, né? Porque eles falam, não, meu filho não gosta, mas não investigam por que não gosta. E não só pensar na causa do porquê não gosta, mas na consequência de uma criança comer só batata frita, arroz e carne vermelha. Sim. Imagina uma criança que está em desenvolvimento, Ju, comer só arroz, batata frita, que são calorias vazias, sim, e uma carne. Não comeu todos os nutrientes que precisa para um cérebro desenvolver, né, para todos os outros sistemas do corpo. Isso é muito preocupante, né? Sim, preocupante e também que às vezes não gera estímulo, porque o ambiente da casa também não favorece isso. Isso. É só para você ter uma ideia. É claro que uma criança, qualquer criança que tenha em casa biscoito e tem uma fruta, imagina, se nós adultos, às vezes a gente abre a geladeira e se tiver um biscoito e uma fruta ali, às vezes a gente acaba recorrendo ao biscoito, ao doce. Agora imagine a criança, então também esse fator ambiental, como que os pais estão lidando com isso? De às vezes você também tentar encontrar estratégias para que a criança prove, para que a criança coma. Eu lá em casa, por exemplo, eu não compro dos doces, porque às vezes eu sei que em um aniversário, em alguma coisa, em algum momento ela vai comer, então em casa ela não come. Mas às vezes abre a geladeira, mãe, eu tô com fome. Legal, filha, vá lá. Tem laranja, tem banana, tem uva, tem maçã, tem melancia. Ai, mãe, só tem fruta. Filha, tem muitas possibilidades aqui para você comer. Tá bom, eu vou querer aqui uma melancia. Se tivesse outra coisa, ela não ia escolher a melancia. Então, às vezes, as pessoas, mas dá opções, mas eu dou opções, mas que todas essas opções são as opções que eu quero que ela coma. Exato. Porque senão, ela vai buscar os outros recursos. Então, tem que ser algo intencional. A forma como nós vamos introduzir essa alimentação precisa ser intencional mesmo. Exatamente. Olha essa pergunta muito interessante. Tela causa autismo? Por que ela é interessante? Porque alguns pais chegam na clínica, falam, nossa, a criança não está falando, a criança não está prestando atenção no desenho, no brinquedo. Mas qual o estímulo que esses pais, ou a própria escola, né, estão dando para essa criança se desenvolver? Aquela criança que vai, Ju, para não atrapalhar os pais, criancinha, a gente vê várias no restaurante, não é? Com um tablet, criança com tablet e fica ali só assistindo, só usando a tela. Exatamente. E até mesmo quando dá na introdução alimentar, tem que ficar comendo, assistindo. Exato. Aí, como o meu processo ali com a minha filha, né? Eu sempre tentando trabalhar estímulo, tentando trabalhar outras condições. Elas já sabem de algumas regras da casa. Elas sabem. Por quê? Não, enquanto a gente está almoçando, não tem estímulo, não tem tela nenhuma. Enquanto nós estamos nos alimentando, se você está ali comendo, e a introdução alimentar lá na infância, já a criança está ali no momento. E as pessoas elas estão perdendo essa capacidade de estar no momento, porque está sempre precisando se conectar a alguma coisa. Então, isso é muito prejudicial, porque você
super estimula o teu cérebro. E aí, às vezes, a criança ela não sabe mais viver no ócio. Ela não sabe mais ficar sem fazer nada. E às vezes a minha filha, ai mãe, eu estou entediada. Faz parte, filha, ficar entediada. Então, não é porque você está entediada que você tem que estar fazendo alguma coisa, ou tem que estar ali no celular, isso faz parte. Então, muitas vezes chegam alguns pais dizendo, ele está muito agitado, ou ele não consegue prestar atenção, mas a quantidade de estímulos ali na tela, ele realmente não consegue ter essas outras vivências que são essenciais para um desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, o quanto que a natureza, ela ensina muito mais do que um tablet, por exemplo, de você estar no estímulo, de você estar ali em um ambiente aberto, de você ter toques, de você explorar, de você fazer ciência ali com a natureza. Então, algumas pessoas acabam recorrendo, ele está aprendendo, é um jogo educativo, é um programa educativo, mas o quanto que isso também gera prejuízos, porque você limita nessa condição, você limita no processo da tela e você acaba não tendo uma vivência real com o mundo. Então, o quanto que isso gera dificuldade. Nossa, demais, né? Demais. A gente precisa entender, pai ou mãe, saibam o seguinte, se você fizer uso, né, em demasia ou até uso, dependendo da idade do seu filho, de tela, você está gerando uma alteração no cérebro do seu filho. E essa alteração é na estrutura do cérebro e no funcionamento do cérebro, que pode gerar repercussões muito ruins, muito danosas, porque isso vai interferir na forma como ele vai se relacionar com o processo de ensino-aprendizagem, com as pessoas, com a vida dele. E isso, olha, difícil, viu? Tem impactos profundos. Então, saiba disso. Ju, aba é bom ou é traumático? Olha, ele é um dos recursos, ele é o pioneiro e ele também é vamos dizer, o ouro, né, de um processo de organização do autismo. Mas aí a gente precisa observar quais são, o que a gente está se referindo, né? Lá no autismo da criança, onde ensinar de uma forma didática, o ser gentil, mas também ser firme, o observar algumas questões comportamentais, o quanto que o ABA ele ajuda muito essa estrutura comportamental do que fazer em determinados momentos, essa estrutura de rotina, isso é muito bom. Mas também a gente precisa observar esses níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. É claro que ele se adequa, assim, a alguns níveis de suporte, mas quando a gente vai se referir lá na vida adulta, que é o que eu trabalho, no adulto autista nível 1 de suporte, ele não é tão adequado, porque esse adulto nível 1 de suporte, ele é funcional. Então, ele consegue fazer alguns raciocínios. Então, o que eu trabalho? A terapia cognitivo-comportamental, para esse adulto, ele é também algo essencial, porque você consegue, sim, organizar de uma forma estruturada pensamentos, organizar também alguns padrões comportamentais, mas que não é algo tão rígido ou tão rigoroso nessa condição comportamental quanto o ABA. Então, tem aí as condições, tem alguns fatores que ele é favorável e tem para outros, por exemplo, nível 1 de suporte adulto, em que ele não seja tão eficaz. Ele vai ser eficaz lá para o nível 2, nível 3 de suporte. Olha a importância de ter um profissional qualificado, né, para fazer essas indicações. Existe medicação para autismo? Não, não. Todos os medicamentos, eles são para as comorbidades associadas ao autismo. Então, tem muitos medicamentos que eles auxiliam nessa regulação emocional, nas questões de ansiedade, nos sintomas depressivos. Então, o autista, ele não são só as condições que acompanham com ele, eles acabam gerando e levando a outros prejuízos também. Então, todas essas outras comorbidades, elas podem ser trabalhadas com o medicamento, mas não que o medicamento é para tratar
o autismo, ou que vai, às vezes, vai gerar ali um tratamento onde vai acabar com o autismo, e que não. É uma condição que você vai precisar lidar com ele para a vida inteira, mas agora com os medicamentos associados, isso acaba ajudando muito nas condições comportamentais. Sem dúvida. Vamos pensar que autismo traz uma rigidez cognitiva que dificulta a pessoa a lidar com situações, né? Sim. A vida, ela faz às vezes, uma repaginada, né? Enfim, tudo fica de cabeça para baixo, e para quem tem rigidez cognitiva é muito difícil. Sim. E aí gera ansiedade, gera depressão, Aí vem todas as né? outras comorbidades. Vem essas comorbidades. E aí tem medicamento para isso. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento profissional. Por quê? Porque o terapeuta consegue perceber onde é que está esse sintoma, que sintoma é e qual é o direcionamento para isso. Ju, dá para ter relacionamento? A pessoa autista tem empatia? Olha, ela tem muita dificuldade de entender a reação emocional do outro, né? Então é como se não consegue observar as expressões emocionais, ela não consegue observar o que o outro talvez esteja querendo dizer, né? Ele não consegue observar as entrelinhas. Então, em um ambiente corporativo, por exemplo, falando de adulto, em um ambiente corporativo, muitas vezes ela não tem um filtro do que falar, esse filtro de relacionamentos sociais que nós temos mesmo no dia a dia. Eu sei aqui que às vezes passa pela minha cabeça, mas tem tudo que passa pela minha cabeça eu vou falar por questões do respeito. Então ele tem muito essa dificuldade do freio, do controle inibitório. Mas ele sim tem condições suficientes para ter relacionamentos, só que esses relacionamentos eles geralmente são com pessoas confiáveis. Então ele pode falar com várias pessoas de uma forma mais superficial, mas dificilmente ele entra e se aprofunda em uma relação com alguma pessoa. Então por isso que às vezes as pessoas acabam olhando ele como uma pessoa fria, uma pessoa que não tem empatia, mas ele tem. Só que são com algumas pessoas mais específicas onde ele vai adquirindo essa confiança para que seja ele, né? Para que ele fale exatamente tudo que às vezes vem o sofrimento sem ter aquela condição do mascaramento para lidar com a sociedade. Então, quando ele tem essa confiança de ser ele sim tem a capacidade de demonstrar o amor, da empatia, do estar junto, e até mesmo que algumas pessoas têm dificuldade do toque, até mesmo quando tem essa confiança nessa relação mais profunda, ele até consegue desenvolver o toque propriamente dito. Sim, e realmente vincular, né? Sim. De se conectar emocionalmente com a pessoa. Última perguntinha: como lidar com sobrecarga sensorial? Traz 3 dicas rápidas pra gente. Olha, se você está em um ambiente corporativo, é ideal que esse ambiente ele respeite, né? Então, se você puder colocar um fone de ouvido, isso ajuda muito. Até mesmo questões dos lugares onde você está. Então, se você está em algum ambiente que é um ambiente com muitos ruídos, de você estar sempre com aquele fone, isso também ajuda. Então, as questões sensoriais, elas vão de acordo com o ambiente, e esse ambiente também precisa entender aquela condição daquela pessoa. Então, se ela está ali em um ambiente com muitos barulhos e precisar sair, respeite, porque talvez esteja numa sobrecarga e que ela precise ir para um ambiente um pouco mais silencioso. Se você tem ali uma dificuldade da seletividade alimentar, não é só você firmar e querer que ela coma de qualquer jeito. Entenda que ela vai ter ali algumas dificuldades. Então, eu acredito que tudo isso envolve a gente ter a observação do cuidado, da humanização, do saber respeitar o outro, saber que não é porque ele não tem os mesmos parâmetros, as mesmas condições, em que ele vai agir de forma igual. Ele é diferente, então esse respeito ele é importante. E a gente termina esse bloco com essa palavrinha-chave: respeito. E respeito para qualquer pessoa, E quando a gente fala de autismo, olha aí o alerta, viu? A gente realmente precisa fazer isso. A gente fecha esse bloco, entra para os comerciais e volta com Caiu na Rede. Fica aí.
nossos povos originários traduzem nossa cultura e essência. E poder conhecer um pouco da sua história é reviver nossas raízes. Hoje, o Na Onda do Turismo vai levar você para conhecer um pouco da tribo Saterê Maué. Conhecida por apresentar uma experiência imersiva na sua cultura, os indígenas da tribo nos levam por um intercâmbio cultural, onde desde a recepção nos apresentam seus instrumentos artesanais, seus cantos, danças e rituais, nos fazendo vivenciar e aprender um pouco sobre os seus costumes e hábitos. Alguns integrantes da tribo costumam pintar o rosto dos visitantes e apresentar seus artesanatos e culinárias. Inclusive, você já experimentou formiga? Viu? O Amazonas é rico de cultura. Venha conhecer um pouco da história dos nossos povos indígenas. Descubra a Amazônia Tribal. Embarque na Onda do Turismo. Para o Republicanos, fazer política é cuidar de gente, é olhar para quem mais precisa, é promover dignidade, é criar oportunidades. Quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, a sociedade avança. Esse é o compromisso com Republicanos, com o Amazonas mais justo e com mais oportunidades. Feliz ao Republicanos! Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Hoje, quem é visto é lembrado. E para ser visto do jeito certo, você precisa de qualidade. É por isso que a Gráfica Express é a solução completa para sua empresa em comunicação visual, impressos, personalizados e malharia. Tudo com acabamento profissional e padrão de excelência para destacar sua marca. Agora em 2 novos endereços. Na Avenida André Araújo e na Rua Planeta Júpiter, no Aleixo. Visite Gráfica Express. Soluções que inspiram. Que tal tirar uma onda de turista? Venha conhecer o MUSA, o Museu da Amazônia, localizado na Reserva Florestal Adolfo Duque do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. O MUSA é uma das principais atrações turísticas da cidade, conectando você à natureza. São 5 quilômetros de trilha com diversas atrações que ensinam muito sobre a nossa biodiversidade, entre elas os viveiros de orquídeas, serpentário, exposição de aranhas e escorpiões, borboletas, um jardim sensorial, aquários com peixes da região e muito mais. Mas a atração mais famosa é a deslumbrante vista da torre de 42 metros que dá a visão privilegiada da nossa floresta. Venha visitar o MUSA, de quinta a terça, das 8h30 até as 17 horas. Confira os valores e tipos de visitação no site museudaamazônia.org.br. Onda Digital, você na Onda do Turismo. Olá, de volta, Mente Ativa, bloco queridinho, caiu na rede. Olha, hoje o assunto do Caiu na Rede muito interessante. Ju, só para você saber, aqui o Mente Ativa, esse último bloco é para a gente mostrar, né, algum vídeo que viralizou nas últimas semanas para a gente refletir, porque o que viraliza fala sobre como estamos lidando enquanto sociedade, né? Uhum. Tem uma análise que a gente pode fazer psicológica por trás, e esse assunto é muito interessante. Vai aparecer aí na telinha para vocês acompanharem o que viralizou recentemente. Olha, imaginem, uma praia bastante movimentada, lindíssima, na Austrália, conheço, e estava lá uma moça, né, relaxando, né, com seu material ali deitadinha na praia, todo mundo passando porque estavam acompanhando a celebridade Prince Harry e Meghan Markle. E aí ela nem percebeu. E eram vários jornalistas, né, a imprensa, enfim,
várias pessoas da comunidade, e isso chamou muita atenção, porque ela foi meio que chamada ali de a pessoa, vou até pegar aqui exatamente o nome, mas ela entrou como, opa, aquela pessoa que não tá nem aí, né, relaxadona, a rainha despreocupada, foi isso que ela foi chamada. E aí viralizou no TikTok, no Instagram, e também em alguns canais da comunicação, em alguns blogs. O que a gente pode pensar disso, Ju? Vamos lá. Nossa, Maíra, eu adorei esse vídeo, que incrível. Tem muito pra gente falar, né? Tem muito para falar. Porque hoje nós estamos acostumados a tantos estímulos, então é como se você precisa estar acompanhando tudo que está acontecendo na atualidade. Então as pessoas, elas estão ali passando e você tem que observar, você tem que olhar, você tem que ficar atento, né, a todas as coisas e ver uma pessoa que consegue trabalhar essa centralidade ali. Eu quero fazer, eu quero estudar, eu estou aqui para estudar, estou aqui para ler. Não importa o que as pessoas estão fazendo aqui ao redor, isso é muito bom. Eu acho que por isso também que deve ter chamado a atenção para viralizar, porque é algo diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver hoje em dia. Exatamente. É um espanto porque a gente não está nessa direção enquanto sociedade. A gente está querendo sentir o que o outro quer que a gente sinta. Uhum. A gente está querendo viver o que aquele influencer está dizendo que para a gente viver, né? Uhum. E a gente está seguindo efeitos de manada por conta disso. A gente está querendo... Tem o FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. A gente tem que estar conectados com tudo e não pode perder por um senso de pertencimento. Ela está pertencendo a si mesma. Isso é muito Não bom, é? isso é fantástico. É o que a gente tenta trabalhar e treinar mesmo no nosso dia a dia, o mindfulness, né? Do estar ali em atenção plena, em vivendo ali no que eu pretendo fazer. Se esse aqui é o meu objetivo, ler, eu vou entrar, me aprofundar, porque hoje também nós estamos em um momento de sociedade onde quando uma pessoa reage de uma forma diferente, ela é como se ela não está tendo emoção nenhuma, mas não, ela tem sim as emoções, e o que a gente precisa enquanto pessoas na atualidade com esses vários estímulos? Não é que eu vou deixar de viver as minhas emoções, não é que eu posso ficar ali espantada por ter algumas pessoas, mas eu consigo aprender a regular essas emoções. Então essa regulação emocional que ela é essencial no dia a dia, que a gente está perdendo essa capacidade. Isso, e a gente estava até conversando, né, sobre esse vídeo antes de começar o programa, e você trouxe um ponto muito interessante, que as pessoas acham que quando a gente fala de conexão com o momento presente, atenção plena, mindfulness, a gente precisa de um ambiente propício para isso. Sim. A gente precisa ir lá para o Tibete, a gente precisa de uma coisa que não tenha estímulo nenhum, né, super artificial, um ambiente para poder se conectar. E não é isso. Não é isso. É a gente se conectar com a vida acontecendo, não é? Porque a vida é exatamente isso. Eu acho que isso é exatamente essa organização da vida, porque se você vai para qualquer lugar, você está com muitos estímulos, você está no trânsito, você está ali com inúmeros, que é com buzina, é com barulho sensorial, são com as pessoas, movimentação, é com outro xingando. Você está ali, só que se você consegue, mesmo em meio a esse caos, conseguir se conectar e se concentrar em você, isso é muito bom. Isso é uma funcionalidade incrível. Então, algumas pessoas criticaram porque ela não estava olhando e prestando atenção no que estava acontecendo, mas não, isso eu acredito que eu já entrando um pouquinho do lado dela, que fantástico que ela conseguiu estar ali no momento dela. E a gente estava falando sobre cultura. Eu, quando morava na Austrália, a cultura é muito essa, assim, sabe? Nossa, eu tive várias transformações na minha vida por conta da cultura do povo australiano. E é muito de se conectar com o momento presente e não se preocupar com a vida do outro. A gente tá a anos-luz disso, viu? Aqui é assim, ó. Imagina, eu penso que ela está conectada consigo mesma, eu não
me parece que ela não está entendendo quem é que está ali, mas eu fico pensando, se ela entendesse, talvez mesmo assim, ainda assim ela não ia sair correndo junto com os outros, né? Pode ser que ela não ia se preocupar em acompanhar uma celebridade. O que a gente tem que sempre se preocupar em acompanhar essas autoridades, né? E é o que eu acredito que você também, enquanto terapeuta, o mais a gente fala, quando fala em terapia, em acolhimento, em empatia, em se colocar no lugar do outro, mas também o quanto que a gente precisa se cuidar para estar no lugar do outro, porque algumas pessoas começam, mas isso é muito egoísta, né? Você só pensa em você só pensa, mas não, é exatamente essa essência de quando você pensa em você, quando você cuida de você, quando você está bem com você, você tem uma capacidade de se autorregular e cuidar do outro. Porque às vezes eu, como mãe, eu não posso cobrar da minha filha que ela se autorregule, principalmente nas crises dela, da minha filha que tem tese, se ela autorregule, se eu não tenho essa capacidade de se me autorregular. Então, como é que a gente quer cobrar dos outros se a gente não tem essa capacidade? Então, olha só, o cuidado que a gente precisa ter, em alguns momentos eu preciso parar. E até que bom que eu tenho uma rede de apoio, meu marido, ele fantástico nessa rede de apoio com as minhas filhas, porque às vezes eu chego cansada. Eu tô realmente, às vezes, exausta, às vezes de passar o dia atendendo, às vezes cansa a nossa mente. E aí quando eu chego com ele, eu tô cansada, minha mente tá esgotada. E aí ele já compreende não, meninas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele pega ali e abarca, porque ele sabe que eu preciso ter um tempo ali, talvez em silêncio, um tempo meu, porque se eu for chegar naquela intensidade que está, uma probabilidade muito grande de eu reagir de uma forma mais agressiva ali, de eu não ter a paciência que eu precisaria ter para lidar com ela. Então, essa capacidade que a gente precisa ter de se autorregular para a gente poder cuidar do outro, para a gente viver o outro da melhor forma possível. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, com essa era da informação, da hiperconectividade, a gente se conecta com tudo, menos com a gente mesmo. Sim. E é muito comum, Ju, muito comum quando eu estou na clínica de começar com esse processo, né, de conexão, de consciência emocional, de no início das sessões, quando a gente vai fazer esses treinos de mindfulness, o paciente não perceber o corpo, não perceber nem as emoções, né? Não perceber as sensações físicas. Semana passada eu atendi um paciente super rígido, ansioso, né? E 63 anos, e foi a primeira vez que ele conseguiu sentir o coração dele bater, e ele ficou emocionado. Ele falou, nossa, eu consegui sentir, eu tô aqui, né? Então olha que bacana isso. Porque você sente, você vê tudo, você identifica tudo ao redor, mas não consegue sentir, não consegue ali, quando você está ainda há pouco tomando um cafezinho, de sentir o aroma do café, de você estar ali degustando uma comida e sentir exatamente as texturas, o que está acontecendo. Quando você está tomando banho, de você sentir aquela água, tudo isso é você estar presente, e a gente precisa treinar, porque é um treino mesmo. É um treino. É como se a gente estivesse nadando contra a maré, e a gente precisa falar isso também para os pacientes, que não é algo fácil, porque a gente não treina para isso, né? Você está sempre tentando se conectar com as coisas. E você estar ali e tentar fazer esse freio, e sentir como da menina na praia, estou lendo, e eu estou ali, estou fazendo minhas anotações, eu estou conectada ali comigo, isso é muito bom. Então, acredito que é um exemplo que a gente precisa dar e mostrar para as pessoas o quanto que é importante a gente também olhar para si, se ressignificar, se reorganizar, ou estar presente no seu momento sem estar com tantos estímulos. E isso não é egoísmo, não, é cuidado. De forma alguma, de forma alguma. E quando a gente faz esse movimento para dentro, a gente se torna mais autênticos, mais verdadeiros e prontos para um se conectar com o outro, um relacionamento. A gente não exige que o outro preencha algo que é nosso, né? A gente consegue entender o que é nosso, o que é do outro. A gente realmente tem relações mais justas e mais saudáveis, né? Agora, ainda sobre
a moça na praia, eu fiquei pensando como que as pessoas, elas são determinadas, o comportamento é determinado pelo externo, né? A gente tem uma curiosidade ali inerente do ser humano. Isso me lembrou muito na cena de um acidente de trânsito na rua. Imagina, você trava um trânsito Porque só para olhar e filmar e depois filmar, postar. exatamente. A pessoa, ela naquele momento, ela não está nem pensando, né, que ela está num trânsito, num fluxo que ela precisa seguir, que isso daí atrapalha as pessoas. A gente está, tem pessoas olhando, então eu tenho que olhar também, né? Ela está indo contra essa maré, como você falou, essa moça da praia. Sim. E viralizou muito porque as pessoas julgaram negativamente. Olha só, né? Eu acho que a gente tem que aprender com isso. Sim, aprender e trabalhar também essa questão do julgamento, porque a gente fica julgando o outro como se o outro precisa seguir exatamente o que eu faço, como eu faço, mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um também o respeito do tempo do outro, porque às vezes a gente não tem mais essa condição do respeitar o tempo do outro. Às vezes quando a gente está ali com raiva, ou quando a gente está com alguma emoção, alguma emoção muito exacerbada, você quer estar ali do lado do outro e às vezes ficar perguntando, respondendo e não deixar o tempo. Então, a importância também de a gente trabalhar a sociedade do ter o tempo, e se está agindo diferente, ter ali o momento diferente dela, de ela estar ali, de respeitar esse tempo do outro. Olha a palavrinha-chave de novo. A gente fechou o bloco, né, com essa palavrinha de respeito. Olha só. E ela veio de novo. Por quê? A gente está falando, o autista tem empatia, não tem empatia. A gente tem que perguntar, nós, enquanto sociedade, estamos tendo empatia? Sim. Ou a gente realmente está atropelando o outro que pensa diferente, que sente diferente? A gente atropela porque a gente acredita que o que a gente pensa, o que o outro pensa, que faz a gente pensar igual. A gente nem para refletir. Esse é o certo, esse é a única forma de ver. E não é assim. Não é o outro. Então, se ela está ali na praia, lendo, deixa, é o momento dela. Se o outro está ali, você percebe que ele está em um momento dele, refletindo, também o esperar o momento, mas é claro que a gente precisa também ficar atento se não está tendo algum prejuízo. Pelo menos ali em vista, a gente olhando, ela não está super de boa. Então, se tem algum prejuízo, se você está percebendo algum sofrimento, aí é uma outra coisa, de você chegar e de perguntar em que eu posso ajudar, tem algo que eu posso ajudar, mas quando você percebe que ela está ali, no momento dela, é importante também o respeitar, o deixar. Exatamente. Isso me lembrou uma fala, eu gosto muito do Gabor Maté, e ele fala que o adoecimento emocional está quando a gente se afasta da autenticidade. Quando a gente não é autêntico, a gente não pode ser, pensar e sentir o que a nossa essência diz, a gente sofre. E a quantidade, eu acredito que com você é a mesma coisa, a quantidade de pacientes que chegam na clínica sofrendo porque se julgam por estarem sentindo tal coisa que não podem sentir. Não podem falar algo porque o outro vai pensar tal coisa. Não podem tomar uma decisão na vida porque senão vai desagradar fulano, cicrano, beltrano. E essas pessoas passam a ser não apenas aquelas que estão numa relação direta, como o mundo todo. Então, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter curtida? Será que eu vou ser cancelado? Será que eu vou ser realmente validado e aprovado naquilo que eu quero? Isso é um sofrimento inenarrável. Não é, Ju? Exatamente. Nós precisamos trabalhar essa autenticidade e falar quando precisar falar. É sempre muito a questão de... Não é deixar de falar, mas é em que momento falar também, como falar, porque também você não vai ser desrespeitoso, porque eu tenho que falar. A assertividade envolve exatamente você sair dos dois extremos, ou você se calar e você não falar nada e ficar ali,
gerando um sofrimento interno. O outro extremo é, eu vou falar, tô nem aí porque o outro pensa, que aí envolve essa agressividade na relação, e a assertividade envolve exatamente a gente sair desses dois extremos e trabalhar a comunicação, de que eu preciso falar, mas é como eu vou falar, qual a melhor forma de falar. Exatamente, eu estava conversando com um colega nosso, inclusive, ele veio aqui, ele falou que hoje em dia o bullying é a deixar de falar com a pessoa. Gente, conversar com alguém, falar o que sente, o que acha, não é conflitar. Depende da forma como você fala. Deixar de falar pode ser extremamente agressivo, pode ser até mais agressivo. Autenticidade, você não precisa ferir para ser autêntico. Você pode falar com gentileza, com amor e, inclusive, se conectar ainda mais comunicando. Querida, muito obrigada por esse papo. Bom, Maíra, agradeço também essa oportunidade de estar aqui com você. Eu até falei antes do início o quanto que você é uma inspiração na área da psicologia, o quanto que você me inspira também a esse processo de comunicação. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo. Prazer nosso. Olha, a gente aqui, né, colegas de profissão, colegas de sala de aula, não é? De docência e agora de comunicação. Te desejo muito sucesso. Que legal. Já estivemos aqui, gente, na Comunicação Mente Ativa, eu acho que é a segunda vez ou a terceira? Segunda? Não, aqui é a primeira, nós estivemos lá mas no mesmo programa, outra roupagem, você tá na nova temporada Mente Ativa. Muito obrigada mais uma vez, viu? Agradeço. Maravilha, olha, fica aí o recadinho. Hoje a palavra de ordem foi respeito. Vamos respeitar o diferente, afinal todos somos diferentes, né? Em níveis maiores ou menores, mas diferentes, e precisamos respeitar e ser autênticos, ok? Então, uma ótima noite para você e até a próxima semana. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores.